Nova York. Agora 6h05. Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol. Oi, Marcela. Boa noite para vocês, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando da cirurgia do presidente Lula. Ele fez a cirurgia que estava prevista já no quadril. A gente ficou sabendo depois na coletiva que aproveitou também para fazer uma correção na pálpebra, né? Mas os médicos disseram que correu tudo bem. Exato. Ele fez, né, a cirurgia para aplicação de uma prótese no quadril direito. E aproveitou para fazer uma blefaroplastia, que é como é o nome dessa plástica, para tirar excesso de pele na região da pálpebra. Uma cirurgia bastante comum e razoavelmente simples. Das cirurgias plásticas disponíveis, é a mais simples. E só pôde ser realizada, segundo a equipe médica, que deu uma coletiva, justamente porque a cirurgia principal no quadril transcorreu sem nenhuma intercorrência e correu tudo bem. A cirurgia principal, né, essa para artroplastia total de quadril, para a implantação de uma prótese híbrida, é uma cirurgia que vem se tornando cada vez mais comum em pessoas não só idosas. Muita gente que faz exercício físico de alto rendimento ou que trabalha muito em pé, a partir dos 40, 50 anos, acaba tendo indicação para isso porque desenvolve artrose ou algum outro tipo de problema no quadril. E o Lula vinha já se queixando de dores muito fortes nessa região, adiou por causa da eleição, adiou por conta das viagens, das agendas, não queria ficar muito tempo sem viajar. Ele considera importante viajar para o exterior e para as várias regiões do país para inaugurar obra, lançar programas do governo, e isso acabou adiando até o ponto em que estava comprometendo a qualidade de vida do presidente. As dores vinham se tornando cada vez mais limitantes. Então, o que agora a gente pode esperar, né? 3 semanas despachando no Alvorada e um tempo mais longo até retomar as viagens. E isso é o que mais está deixando ele preocupado e deixando ele meio ali rebelde, querendo encurtar esse prazo e ir logo para as agendas de viagens. A mais importante, que ele acredita que ele vai poder ir, é a COP28 em novembro. Não está tão longe assim, é razoavelmente perto. Essa cirurgia requer fisioterapia intensiva, você tem que recuperar, tem que andar, tem que fazer uma fisioterapia para você voltar a andar sem mancar e tudo mais. Então, eu acho ambiciosa essa meta de fazer uma viagem internacional em novembro, inclusive com uma parada depois na Alemanha. Bastante ambicioso, mas é nisso que o Lula está focando. Essas semanas em casa, despachando no Alvorada e depois retomando aos poucos o trabalho no Planalto, deverão ser usadas para amadurecer essas decisões que ele tem de tomar. Novo Procurador-Geral da República, novo ministro do Supremo Tribunal Federal, eventualmente um novo ministro da Justiça, novo advogado-geral da União e, quiçá, novos presidentes e diretores da Caixa Econômica Federal. Está dizendo que não quer fazer essa última, mas a pressão está aumentando. Hoje o Centrão também fez coro ao Arthur Lira, pressão muito forte para acolher mais esse pedido do Centrão, do comando da Caixa com porteira fechada. Ô, Vera, vamos mudar um pouco o rumo da prosa, vamos para o STF, porque hoje foi o primeiro dia do Barroso à frente da presidência do Supremo, né? E ele mais uma vez comprova essa mudança de estilo que a gente vai ver daqui para frente na corte, concedendo uma entrevista coletiva, né? Na festa da posse teve cantoria ali com o Diogo Nogueira, ele que é um dos ministros que gosta muito dessa aproximação com as pessoas. Serão novos tempos na corte, né? E, exatamente, Marcela, porque é a mudança da água para o vinho, né, nesse caso, porque se trata da ministra mais discreta de todos e de um dos ministros mais vaidosos de todos. Não dá para falar o mais, porque em termos de vaidade ali, tem muitos, ele não está sozinho. Na descrição a Rosa está sozinha, no Oba-Oba tem mais gente concorrendo. Mas ele pareceu bem disposto a ganhar esse campeonato, porque ontem tinha um monte de celebridades na posse.
além daquele público de sempre, né, formado por procuradores, advogados, juízes de outras instâncias, ministros de outros tribunais, senadores, deputados, também tinha ali muitos ativistas nos movimentos indígena e negro, LGBTQIA+, muitas mulheres fazendo campanha, inclusive pela indicação de uma mulher. Ele quebrou esse protocolo ao cantar, mas isso também é meio uma tradição. O Fux tocou guitarra na posse dele, o Toffoli já cantou também, então não é inédito, mas ele até que mostrou uma boa afinação cantando Aquarela Brasileira ali com o Diogo Nogueira. E hoje essa coletiva. E aí, ele já encarando um dos principais problemas que ele vai enfrentar, sobre o qual eu venho falando aqui nos últimos dias na nossa conversa, é essa crise com o Congresso. Negou que ela exista, começou negando que ela exista, mas ela existe, está posta. E aí deu uma fala que eu achei bem ali, com uma pegadinha, né? Disse, olha, claro, se houver uma controvérsia sobre a Constituição, o Legislativo tem a última palavra, inclusive com a possibilidade de fazer uma emenda, a não ser nos casos de cláusulas pétreas. E aí ele está querendo enquadrar claramente o marco temporal das terras indígenas nas cláusulas pétreas. Está querendo dizer que isso é um direito fundamental, um direito originário e que não pode ser mexido. Isso não é textual da Constituição. Quando ela fala em cláusulas pétreas, ela lista algumas e não está textualmente isso. É uma questão, de novo, de interpretação. Mas, embora o ministro tenha tentado ali ser polido e dizer que o Congresso tem a última palavra, não. Na verdade, quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Fala por último em casos de impasses. Isso está textualmente na Constituição, que o Supremo tem a última palavra para dirimir controvérsias deste tipo. Então, se a coisa virar uma queda de braço, que o Lula veta, o Congresso derruba o veto, não sei o que lá, o Supremo vai ter de discutir uma inconstitucionalidade do negócio. Se declarar inconstitucional, até por ser um projeto de lei, eles podem votar uma PEC. E aí vai bater lá de novo com essa tese. Afinal, está se mudando o que seria uma cláusula pétrea da Constituição? E é aí que o Supremo vai ter de dizer se ele considera o direito dos povos indígenas ao seu território uma cláusula pétrea da Constituição. E aí a gente vai assistir uma outra novela com divisões internas na corte, inclusive, e aí a gente vai ter que ver como vai ser. Mas ele está tentando fazer aquilo que eu falei, né? Desarmar um pouco os gatilhos, desarmar um pouco com as bombas. Acho que ele vai procurar o Rodrigo Pacheco, vai procurar o Arthur Lira para tentar, na negociação, melhorar esse ambiente entre os poderes, embora ele negue que haja uma crise. Até ao falar disso numa coletiva, a crise está posta, está dado que ela existe. Vera, agora falando de economia, já se sabia no governo, a gente falou sobre isso, que depois da aprovação do novo arcabouço fiscal, o governo tinha um desafio, né, de levar a arrecadação e cortar gastos. E aí o Ministério da Fazenda está atuando em algumas frentes, já foi para a Justiça tentar mudar o teto dos precatórios, aquela herança maldita do governo Bolsonaro, e agora está tentando driblar os mínimos constitucionais de educação e saúde, que com a aprovação do arcabouço voltam a vigorar. O governo pensou em adiar para ano que vem, agora já está tentando um jabuti ali para mudar a base de cálculo e pagar um pouco menos. É um desgaste, né, para um governo de esquerda propor não cumprir o mínimo constitucional de educação e saúde, né? Um grande desgaste, Carol, e um desgaste também para o próprio arcabouço, que vai se mostrando capenga. Quando você propõe uma nova regra fiscal, você tem que ter já na sua mesa de cálculos tudo que está dentro do orçamento, tudo que você precisa pagar. Não é surpresa que, se você revogasse o teto de gastos, você iria acrescer essa despesa dos mínimos constitucionais de saúde e educação. A crítica, aliás, do PT ao teto de gastos sempre foi qual? A maior crítica. Ele achata o gasto com saúde e educação. Sempre foi, era um mantra, é um teto de gastos que é contra a saúde e educação, então era óbvio que você ia ter de novo isso. Como as receitas cresceram, e é necessário que elas cresçam na lógica desse novo teto de gastos, também
a proporção do que você gasta em saúde e educação aumenta, porque está na Constituição que você aplica 15% da receita corrente líquida em saúde, por exemplo. E é isso que está estourando aí esse cálculo em 20 bilhões. O governo alega que isso bagunça todo o coreto, que pode levar a um apagão em vários outros ministérios, se você tiver de suplementar isso, 20 bilhões para a saúde. Mas, e aí, o que eles queriam, né? Que a partir de uma representação do Ministério Público de Contas, que sempre faz representação, já falei aqui do procurador Lucas Furtado, que faz muitas representações, o TCU falasse, nossa, tudo bem, então a gente já livra você de ter de mudar essa regra. Só que o TCU falou não, os auditores do TCU falaram, não é nada disso. O governo tem que pedir, tem que consultar. E aí eles tiveram que passar pelo desgaste de fazer a consulta e mostrar que o novo arcabouço já está descoberto. O que eles teriam de ter feito, segundo eu falei com muitas pessoas agora, para tentar entender o que deu errado? Quando eles mandaram a PEC da transição, já no fim do ano passado, eles disseram o seguinte, olha, por lei complementar, a gente vai fazer um novo arcabouço fiscal e revogar o teto de gastos. Então, avisaram com antecedência que o teto seria revogado. Faltou pôr uma cláusula. Para esse ano fiscal, o teto de gastos continua valendo, para não ter uma mudança com a bicicleta já rodando, entendeu? E aí, valeria a regra do teto para esse ano, a partir do ano que vem, valeria o novo arcabouço. Não fizeram isso, se depararam com essa surpresa, que não deveria ser surpresa para ninguém, assim como a questão dos precatórios também já estava dada. Então, isso tudo vai aumentando a desconfiança quanto à rigidez do arcabouço fiscal. Você não sabe o quanto ele é uma regra de fato, né, como ela foi vendida, mais compreensível, de mais fácil execução, que não ia ser furada a toda hora. Já tem 2 excepcionalidades sendo pedidas aí, com poucos meses de vigor da nova regra. E ali na frente tem essa grande dúvida sobre se vai ser possível zerar o déficit. E aí, quando se há tantos compromissos assim, pode ser que bata um certo temor com o tamanho do compromisso que Haddad fez em nome do governo, né, Vera? Ele está dando toda a pinta de que está muito preocupado, Marcela. Hoje ele participou de uma solenidade para fazer um balanço ali do Desenrola, que é um programa que o governo tem muita confiança que vai ajudar a aumentar o crédito e aumentar o consumo. E aí ele falou, olha, o mundo não vai bem, os juros nos Estados Unidos estão aumentando, o petróleo está subindo, a gente tem de fazer a nossa tarefa. Então ele tem pressa em resolver esses pontos que estão nebulosos e que o Congresso vote os projetos que são importantes para o governo aumentar a arrecadação. Por isso ele conversou ontem com o Arthur Lira, estão tentando destravar a pauta, mas aí a gente volta lá para o nosso primeiro tópico, do Lula acamado e tendo de decidir se atende aos pedidos do Centrão ou não. Não é uma equação simples, ela está posta aí na mesa e o Haddad sabe que a cabeça dele está a prêmio, tanto no PT quanto no mercado. Nos dois lados querem ver a caveira dele e ele tem a obrigação de entregar o que ele prometeu. Vamos com a música?